Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a esta 11ª ação do Conversas Sobre. Conversas Sobre foi um projeto lançado em 2020 pela Fundação Rio Osório de Castro e que consiste em sessões online temáticas curtas direcionadas para as famílias das crianças e adolescentes em tratamento e também para sobreviventes, sempre orientadas por profissionais da área. Para estas conversas, escolhemos temas que sentimos serem preocupações dos pais ou assuntos que os podem ajudar de alguma forma. Até ao momento já abordámos temas como os efeitos secundários dos tratamentos, o sono, cuidados a ter com a pele ou a alimentação. Apesar de serem transmitidas em direto, estas gravações ficam sempre disponíveis no Pipop e também no nosso canal do YouTube. Hoje as nossas conversas serão sobre a proteção solar da criança ou adolescente com doença oncológica, o impacto do sol na pele de uma forma geral e em especial durante os tratamentos. Este Conversas Sobre tem o apoio da URIAGE. Hoje teremos connosco a doutora Mariana Cravo, dermatologista do Serviço de Dermatologia do IPO de Lisboa, a quem agradeço desde já a sua presença. Para quem nos acompanha via Zoom, pedimos que coloquem as vossas questões, indicando a quem as querem endereçar, neste caso à doutora Mariana ou a nós, Fundação, na área de Q&A, disponível na parte inferior do ecrã. A quem nos segue pelo Facebook poderá também colocar as suas perguntas nos comentários. As conversas sobre de hoje serão mais curtas, apenas 30 minutos, mas como sempre, após a exposição da nossa convidada, teremos um espaço de tempo para respondermos às vossas perguntas. Vou passar então a palavra à doutora Mariana Cravo, a quem agradeço novamente a sua disponibilidade e boas conversas. Olá, Cristina, boa tarde. Eu é que agradeço o convite, é uma honra poder estar presente a falar de um tema que me é muito querido. Espero ser clara o suficiente, vou tentar desmistificar aqui algumas realidades sobre o que é a exposição solar, o que é o sol, o efeito do sol na nossa pele. Okay. Vamos então. Perguntava só, Cristina, se está a ver bem. Estou sim. Ok. Então, começava com este cartoon que achei engraçado, que nos diz que a luz solar pode envelhecer a nosa pele, e não só, pode nos causar danos e cancro de pele, e existem, mas obviamente que existem outras maneiras de nos protegermos, ou seja, ficarmos fechados em casa, isolados, não é de todo a melhor opção para nos defendermos do sol. Com esta exposição eu tentarei explicar um bocadinho porque é que o sol nos faz mal, porque é que os dermatologistas são tão insistentes na proteção solar. Eu acho que se nós percebermos as razões mais facilmente temos uma atitude preventiva e proativa. Falarei um bocadinho do que é a proteção solar, falarei sobre a proteção solar na criança, existem algumas particularidades, e também na criança e no adolescente com doença oncológica. Então, o Sol emite uma série de radiação, mas de toda esta radiação que podem ver aqui, apenas parte dela atinge a Terra, a superfície da Terra, e tem consequências sobre a vida na Terra e também sobre nós, sobre seres humanos. Como podem ver aqui neste esquema, portanto, as radiações mais curtas, que são estas aqui, ficam retidas na camada de ozónio, e daí a importância da camada de ozónio e da sua preservação. Por exemplo, a título de curiosidade, se a radiação ultravioleta C atingisse a Terra, não haveria vida na Terra. E depois temos uma série de radiação que atinge a Terra, e aquelas que são mais relevantes para nós como seres humanos, nomeadamente para a nossa pele, é a radiação ultravioleta, UV quer dizer ultravioleta, A e B são dois tipos de radiação deste comprimento de onda. E toda a gente sabe que a qualidade da radiação não é sempre a mesma. É óbvio que se nós estivermos numa altitude mais elevada, por exemplo, quando vamos fazer desportos de inverno na montanha, a radiação é muito mais potente e mais forte do que é a nível do mar. Da mesma forma, a latitude também influencia. Quanto mais perto estivermos do Equador, mais forte é a radiação. A estação do ano, todos nós sabemos que no verão a radiação é mais intensa que no inverno. A hora do dia, já toda a gente ouviu falar das horas más entre as 10 e as 4 da tarde, em que a radiação é mais forte. A presença de umidade, a poluição atmosférica. Curiosamente, a poluição atmosférica, apesar de ser prejudicial para a nossa saúde, em relação à radiação, tem um efeito de filtração, e é tão conhecida a camada de ozónio. No que diz respeito à pele, a radiação que é mais importante para nós e que tem maior efeito é a radiação ultravioleta. E como podem ver neste esquema, portanto isto é um esquema da pele,
está dividida em duas camadas, a epiderme, que é esta camada aqui mais superficial, e a derme, que é mais profunda. Como podem ver, a radiação ultravioleta B atinge essencialmente a epiderme, a radiação ultravioleta A tem uma ação mais profunda na pele, e isto obviamente depois tem impactos diferentes, que falarei um bocadinho mais à frente. Gostaria de chamar a atenção que a radiação ultravioleta, ok, pode atingir a nossa pele e a Terra, obviamente, de uma forma direta, como vemos aqui, mas temos de ter atenção que a radiação pode ser difundida e pode ser refletida. Por exemplo, na neve, nós sabemos que a neve, quando é atingida por radiação, essa radiação, 82% dela é refletida. E, por exemplo, daí muitas vezes se consegue perceber porque quando nós fazemos desportos de inverno, muito facilmente apanhamos um escaldão na face, mesmo tendo um chapéu ao protegido, porque não estamos a ter em conta ou não nos lembramos que a radiação que atinge a neve pode atingir-nos depois a nós em grande quantidade pela reflexão. E a mesma coisa, por exemplo, em relação à areia. Obviamente que a percentagem de reflexão não é tão grande como na neve, mas não, acho que toda a gente ou já aconteceu ou conhece alguém que, estando à sombra, apanhou uma queimadura nas costas ou na face lateral do braço, porque não através da radiação direta que atingiu, mas através da radiação que a areia refletiu e que atingiu secundariamente a pele. E, portanto, é importante termos também noção desta capacidade da radiação ser refletida pelo solo. Então, quais são os efeitos diretos e indiretos da radiação ultravioleta na nossa pele? Como lhes expliquei, nós temos dois tipos de radiação, a ultravioleta B e a ultravioleta A. De uma forma geral, a ultravioleta B é uma radiação muito mais energética, muito mais forte e que atua diretamente sobre o ADN ou DNA, como queiram dizer, das nossas células. Portanto, a radiação UVB vai causar um dano, vai estragar, entre aspas, diretamente o nosso DNA. Por contrário, a radiação ultravioleta A tem uma ação indireta no DNA das células, porque o que vai provocar é a produção de umas proteínas que se chamam espécies reativas de oxigênio e que são por si só potentes agressores para as células e, portanto, não causam uma ação direta no DNA das células, mas através da produção destas espécies reativas de oxigênio, digamos que elas depois são os soldados que vão agredir as nossas células. E se nós não conseguirmos corrigir esta agressão, que felizmente o nosso organismo tem mecanismos de corrigir estas agressões, mas quando as agressões são demasiadas ou muito intensas, podemos ter como consequência a morte da célula. Por exemplo, quando nós apanhamos um escaldão, acabamos no fim por pelar, portanto o pelar, o descamar tem a ver com a morte das células superficiais da pele, ou, numa situação mais grave, pode levar ao aparecimento de células pré-malignas ou mesmo malignas. No entanto, o nosso organismo está feito de uma forma muito inteligente e nós temos maneiras, a nossa pele tem maneiras de se defender do sol. Se não existisse, nós não poderíamos ter qualquer tipo de exposição solar. E essa capacidade de defesa está dividida em dois grandes grupos, os chamados cromóforos na pele, ou seja, que são substâncias que absorvem a radiação e a neutralizam, digamos assim, que é o próprio DNA das células, as proteínas das células e, por exemplo, as chamadas melaninas e queratinas. As queratinas são estas proteínas da camada superficial da pele e depois nós temos aqui uma célula que se chama o melanócito. O melanócito é a célula que produz então estas coisinhas castanhas que é chamada melanina. A melanina é uma proteína que tem como função essencial e primordial filtrar a radiação. Daí se entende, por exemplo, que a melanina existe em maior quantidade nas pessoas que estão mais expostas ao sol. A diferença, por exemplo, entre uma pessoa de raça branca caucasiana ou uma pessoa de raça negra tem a ver apenas com a quantidade de melanina que tem na pele. Uma pessoa de raça negra, por ser de uma forma mais comum, originária da África, de zonas do planeta onde a radiação é muito forte, tem muito mais melanina na pele, porque essa melanina serve como defesa da pele para o sol. E, portanto, a melanina é um fator essencial e fundamental e, digamos, até o nosso cromóforo mais importante, a substância que mais defende a nossa pele do sol. O bronzeado, que não é mais do que um aumento da quantidade de melanina na pele, é apenas uma resposta à agressão do sol à nossa pele. Portanto, não há bronzeados saudáveis, o bronzeado pode ter um aspecto
saudável, isto é tudo muito discutível, mas do ponto de vista biológico e científico, o bronzeado é sempre uma resposta da nossa pele à agressão do sol, ou seja, a nossa pele percebe que está a ser agredida pela radiação solar e vai produzir mais melanina para se defender. E o que se traduz do ponto de vista visível é uma pele mais bronzeada, mais escura. Além destes cromóforos normais da pele, nós temos também substâncias que são antioxidantes, que fazem parte da nossa pele e que também protegem naturalmente a nossa pele, como a vitamina C, o beta-caroteno, o glutatião e outros elementos. Portanto, já percebemos que os cromóforos da pele e estes antioxidantes contribuem para a proteção solar normal ou natural que já existe na nossa pele. Portanto, de alguma forma, estas melaninas, as queratinas, são estas proteínas e algumas enzimas que vão reparar, corrigir o dano no DNA que foi provocado pela radiação. Todos estes sistemas e substâncias o que fazem é limitar a agressividade da radiação, nomeadamente a radiação ultravioleta B, que é mais agressiva, sobre a nossa pele. No entanto, a ação da radiação ultravioleta sobre a nossa pele, apesar de nós estarmos sempre a falar dos efeitos nocivos que existem e que são mais, e que são em maior quantidade, nós também temos que ser honestos e dizer que o sol e que a radiação ultravioleta tem uma ação benéfica na nossa pele e que quer esta ação benéfica ou nociva está presente em todos os indivíduos. Quais são os efeitos benéficos que a radiação tem na nossa pele? Portanto, tem uma ação térmica, o sol aquece-nos, dá-nos uma sensação de conforto, de bem-estar. Tem uma ação muito importante antirraquítica. A radiação ultravioleta B é muito importante através da ativação de substâncias que depois vão dar origem à vitamina D, portanto, a tão falada vitamina D, para a sua produção é necessária a exposição solar, nomeadamente a radiação ultravioleta B, e tem, como todos sabemos, uma ação antidepressiva. Nós gostamos de um dia de sol, nós ficamos bem dispostos num dia de sol. O sol tem uma ação muito benéfica sobre o nosso bem-estar, sobre o nosso ânimo, e isto não é de menosprezar. No entanto, o sol tem efeitos nocivos. E esses efeitos nocivos podem surgir de dois grandes tipos de exposição. A chamada exposição solar intensa e intermitente, que é aquela que ocorre quando nós vamos para as nossas férias no Brasil, para as férias em Cabo Verde, os 15 dias de praia no Algarve, ou seja, é aquela exposição solar em que nós estamos todo o dia na praia durante 15 dias e depois se calhar passamos o ano inteiro sem nos expormos muito ao sol. Por contrário, temos a chamada exposição solar cumulativa crónica, que é aquela exposição solar que ocorre naquelas pessoas que estão cronicamente expostas ao sol. Por exemplo, pessoas cuja profissão implica estar expostas ao sol muitas horas, agricultores, profissionais da construção civil, pescadores, carteiros, pessoas que fazem muito desporto ao ar livre, pessoas que trabalham ao ar livre. Portanto, nestas pessoas a exposição solar é crónica, não é intensa nem é intermitente, é mais crónica. Os efeitos nocivos do sol na nossa pele são então a queimadura solar, ou o chamado vulgarmente escaldão, o fotoenvelhecimento, que é o envelhecimento da pele causado pelo sol, as fotodermatoses, que são doenças de pele que podem ser agravadas pelo sol, por exemplo, lúpus, o aparecimento de cancro de pele, e é muito importante ter a noção que a radiação deprime o nosso sistema imunitário. Portanto, nós temos células do sistema imunitário que existem na nossa pele, que são células que estão vigilantes, que têm uma função importante na defesa do organismo, e o sol faz com que essas células não funcionem tão bem. Portanto, há uma depressão do sistema imunitário. E nesse sentido, além daquilo que lhe expliquei há pouco, das ações nocivas do sol, da radiação, diretamente sobre as nossas células, o facto de ele próprio causar também depressão do sistema imunitário, ou seja, fazer com que este sistema imunitário não esteja alerta e não funcione como deve ser, pode ajudar ou predispor ao aparecimento de cancro de pele no futuro. Temos aqui umas imagens para explicar o que lhes falei. Portanto, esta imagem eu acho muito interessante. Isto é tirado de um tratado de dermatologia que mostra, isto é a mesma pessoa que trabalhou 20 ou 30 anos
junto a uma janela e a janela, portanto, estava do seu lado esquerdo, aqui, e podemos ver que, e sabemos que o vidro filtra alguma radiação, mas não filtra a radiação toda, nomeadamente a radiação ultravioleta A tem capacidade de ultrapassar o vidro, e vemos aqui um envelhecimento da pele muito mais marcado à esquerda do que à direita, e isto é consequência de anos e anos da tal chamada exposição solar crónica. Esta imagem também acho bastante engraçada. Isto são duas gêmeas, em que uma quase nunca apanhava sol e tinha imenso cuidado com o sol, e a outra gostava imenso de sol, e podem ver da gêmea da direita um envelhecimento da pele muito mais marcado, com muito mais rugas, com manchas, e portanto mais uma forma de demonstrar o que é que o sol faz na nossa pele quando existe um efeito crónico. Todos nós conhecemos ou temos pais ou avós que têm estas manchas, portanto todas estas manchas são manchas causadas por uma exposição solar crónica, e normalmente nós vamos observar essas manchas em que sítios? Nas zonas que estão ao sol a vida toda, a zona das mãos, dos antebraços, a zona do decote, a zona da face, são zonas que na nossa sociedade portuguesa portanto, é comum serem expostas ao sol diariamente, basta nós sairmos à rua para estarmos a apanhar sol no dorso das mãos, na face. E aqui também uma imagem para mostrar o que é que o sol faz à nossa pele. Portanto, existe aqui mesmo quase esta linha que delimita o que é uma pele que não apanha sol do que é uma pele que é exposta cronicamente ao sol. A pele envelhecida é uma pele que tem áreas de pele espessa e áreas de pele atrofiada, existem as chamadas discromias, que é as alterações na cor da pele, é uma pele que perde elasticidade e que perde brilho e na qual surgem rugas. Falando então da queimadura solar, portanto a queimadura solar ou o escaldão ou o golpe de sol vai obviamente depender da intensidade da exposição, ou seja, vai depender da quantidade e de quão forte é a radiação à que nós fomos expostos e quão eficaz é a nossa proteção solar natural, ou seja, o indivíduo de pele mais clara, se estiver exposto à mesma radiação e à mesma quantidade de radiação que o indivíduo de pele mais escura, claramente o risco de desenvolver uma queimadura solar é muito maior no indivíduo de pele branca, como lhe expliquei, tem muito menos melanina e, portanto, tem muito menos defesas naturais ao sol. Esta queimadura solar ou escaldão, em 80% dos casos, é a responsabilidade da radiação ultravioleta B. A radiação ultravioleta A tem mais ação na nível do envelhecimento da pele e na formação depois de possível cancro de pele. E é importante perceber que o dano nas células da pele pode ocorrer logo nos primeiros 30 minutos se nos expomos ao sol. E podem ocorrer depois situações destas, de vermelhidão, em que, em casos mais graves, podem se desenvolver bolhas, isto dá uma dor intensa, um mal-estar grave para o doente, ou seja, acho que todos nós, em alguma fase na vida, já apanhámos um escaldão e sabemos bem que não é nada agradável. O dano que nós fazemos à nossa pele é cumulativo. A pele não faz reset. O que é que eu quero dizer com isto? Todo o sol que nós apanhamos desde o primeiro dia da nossa vida até hoje está guardado na nossa pele. A pele não volta a zero. Eu costumo dizer na brincadeira aos doentes que mesmo que amanhã entre para um convento e nunca mais veja a luz do sol, se já apanhou muito sol no passado e já fez muito mal à sua pele, o mal que foi feito, e isso não vai impedir que não possa vir a ter um cancro de pele ou um problema semelhante, causado por todas as asneiras e todo o mal que fez à pele no passado. E, portanto, isto é muito importante nós termos a noção, porque a prevenção da exposição solar faz sentido ser feita desde a infância, eu já explicarei porquê, mas tem muito a ver com isto. Se nós chegamos aos 20 anos ou aos 30 com escaldões todos os anos, a quantidade de radiação solar que apanhamos na nossa pele está lá marcada e isso pode fazer com que aos 50 possamos vir a ter um cancro de pele. Então, quem é que é mais suscetível ao sol? Será o sol igual para todos? Usando um bocadinho aquela frase, todos diferentes, todos iguais, eu aqui poria ao contrário. Nós somos todos iguais, mas em relação à pele e à nossa capacidade de resposta ao sol, nós somos muito diferentes uns dos outros.
E vai depender, como lhe expliquei, da quantidade de melanina que nós temos. Nós podemos dividir a raça humana em seis, nós chamamos em 6 fototipos, que no fundo têm a ver com a capacidade da pessoa queimar ou bronzear. Os 3 primeiros fototipos são chamados fototipos de risco, porque são pessoas que têm muita tendência a queimar e muito dificilmente bronzeiam. Por exemplo, o chamado fototipo 1 são as pessoas normalmente ruivas, com muitas sardas, que nunca bronzeiam e queimam sempre. Um fototipo 2 será uma pessoa de pele muito branca, por exemplo, um nórdico, que tem muita tendência a queimar e quase nunca bronzeia. Um fototipo 3 já tem alguma capacidade de bronzear. E depois temos os fototipos mais protetores, que são o 4, 5 e 6, em que aí a situação é contrária, tem mais tendência a bronzear do que a queimar. E então, de uma forma geral, o fototipo 4 será uma pessoa um bocadinho mais morena, que se não tiver cuidado queima, mas que se bronzeia com muita facilidade. O fototipo 5 quase nunca queima e o fototipo 6 não queima, portanto, o fototipo 4 será aqui o fototipo mais mediterrâneo, o 5 talvez, só para tentar dar exemplos, a população indiana, por exemplo, e fototipo 6 as pessoas da raça negra. Em Portugal, eu diria que a população portuguesa, a grande maioria, será um fototipo 3 e 4. Nós temos então, como lhe expliquei, a nossa pele tem capacidade de se proteger do sol, acabámos de perceber de que forma, mas também existem outras formas de nos protegermos do sol. E existe a chamada fotoproteção natural, que são os agentes que estão presentes na atmosfera e no meio ambiente. A tão famosa camada de ozono. Os poluentes, como lhes disse, filtram a radiação e, por exemplo, nós sabemos que quando existem muitas nuvens e estão no nevoeiro, a radiação que atinge a Terra é menor. Portanto, a própria Terra tem também alguma capacidade de defesa e de filtração da radiação. Temos também, além daquilo que lhes falei, que é falar de dentro da pele, alguns agentes que estão presentes na nossa pele, por exemplo, os pelos têm uma ação fundamental na proteção solar. Acho que quase toda a gente conhece alguém calvo e que consegue perceber que a partir de quanto mais anos passam da calvície, se a pessoa não tiver cuidado com o sol, o que vai acontecer é que vai ficar cheio de queratoses na cor cabeludo, com muitos sinais, até obviamente cancro de pele, e isso tem a ver que, por isso, simplesmente ao perder o cabelo, perdeu capacidade de proteção, porque o cabelo tem essencialmente uma função de proteção solar. A chamada hiperplasia da epiderme, que é um espessamento da pele que ocorre quando nós estamos expostos ao sol, ou seja, quando nós vamos para a praia, a nossa pele responde não só através da produção de mais melanina, mas também torna-se mais espessa, e ao tornar-se mais espessa consegue filtrar melhor a radiação. E temos os chamados cromóforos, que já falei, como a melanina, e os lípidos, ou seja, a gordura que existe na camada mais superficial da pele, que é a camada córnea. É um filme hidrolipídico, é uma quantidade de gordura protetora, uma camada protetora que nós não sentimos, mas que está lá e que também ajuda a filtrar a radiação. Temos a chamada fotoproteção física, através do vestuário, dos chapéus, dos óculos de sol, do vidro. Portanto, o vidro filtra a radiação ultravioleta D, mas não filtra a radiação ultravioleta A. E, obviamente, uma fotoproteção muito importante, que é a sombra. E passamos aos fotoprotetores tópicos, ou chamados a proteção que nós podemos aplicar na pele. E o mais comum é então o chamado protetor solar. Um protetor solar é uma substância que absorve ou reflete a radiação ultravioleta, minimizando os seus efeitos nocivos sobre a pele. E os protetores solares são de 2 grandes tipos, os chamados filtros orgânicos e químicos, que são os protetores solares mais vulgares, digamos assim, mas também existem os chamados filtros inorgânicos ou físicos ou minerais. Quando nós falamos em fator de proteção solar, aquilo que as pessoas falam do 30, do 40, do 100, do 50, o que é que estamos a falar em concreto? Eu creio que isto é muito importante ter esta noção. Portanto, o fator de proteção solar, o chamado FPS, que é o que vem nas embalagens de protetor solar, essencialmente reflete a proteção contra a radiação ultravioleta B. A radiação ultravioleta A eu falarei a seguir. Portanto, quando nós estamos a referir-nos ao FPS, é uma proteção contra a ultravioleta B. E, essencialmente, estamos a falar de uma proteção contra a queimadura solar. A principal ação destes protetores solares é evitar a queimadura solar. Este FPS é um número que resulta de um rácio
entre a quantidade de radiação que é preciso para causar uma queimadura numa área de pele que está protegida com um protetor solar, comparada com a quantidade de radiação que é precisa quando a pele não está protegida. Portanto, se eu digo que um FPS é de 30, quer dizer que eu preciso, se eu colocar aquele protetor, eu preciso de 30 vezes mais radiação para ter uma queimadura do que se não tiver nada. Estes valores são valores obtidos em laboratórios, em ensaios. E para chegarmos a este valor, a quantidade de creme que é aplicada na pele da pessoa que está a ser submetida a essa radiação é de 2 miligramas por centímetro quadrado. Isto não lhes diz nada, e eu percebo, mas eu vou tentar explicar o que é que isto significa. 2 miligramas por centímetro quadrado seria a quantidade de creme que nós teríamos que aplicar para que, se estivermos a aplicar um fator 30, realmente sejam 30. Num tubo de um protetor solar para a face, que tem cerca de 30 mililitros, eu aplicar 2 miligramas por centímetro quadrado na minha face, implica que todo esse tubo é gasto numa única vez. Não há ninguém que faça isto. Senão nós parecemos, desculpem-me ter uns palhaços de cara completamente branca no meio da praia. O que se estima é que, na realidade, a quantidade que nós aplicamos é de 0,5 miligramas por centímetro quadrado. Isto quer dizer que nós estamos a reduzir para 1/4 o fator de proteção solar. Ou seja, se nós achamos que estamos a pôr um 30, no fundo, se calhar estamos a pôr um 7,5, entre 7,5 e 10. Outra coisa importante que é preciso desmistificar, a chamada curva de absorção da radiação, e é este esquema que lhes trago. Aqui tem a percentagem da radiação ultravioleta, que é absorvida, portanto 25% até 100%, e aqui temos o fator de proteção solar. Como vê, um fator de proteção solar 15 absorve cerca de 93% da radiação. Um 30 cerca de 96% e um 60 cerca de 98%. O que é que eu quero dizer com isto? Chegando mais ou menos aqui ao 15, a curva aplana, não é uma curva exponencial. As pessoas têm a noção que, se aplicarem um 50, estão muito mais protegidas do que se aplicarem um 20, ou se aplicarem um 100, estão ainda muito mais protegidas do que um 50. Isto não é verdade. Como podem ver, aqui a diferença entre aplicar um 30 ou um 60 é de cerca de 1%. E é importante ter esta noção. E se repararem, hoje em dia, a maioria dos protetores solares são chamados, são os 15, os 30, e depois temos uma categoria que é os 50 mais. É raro encontrarmos protetores solares 50 ou protetores solares 100. Isto tem a ver com uma diretiva da União Europeia no sentido de proteger o consumidor, porque havia esta percepção que um protetor solar 100 era muito mais eficaz e protegia muito mais do que um 50. E isto fazia com que as pessoas, ao pensar que estavam a colocar um 100, podiam estar muito mais tempo ao sol, o que não é todo verdade. Isto depois leva a um excesso de exposição solar. E, portanto, como a partir do 30 a radiação absorvida da ultravioleta B é pouco diferente, daí há uma uniformização para que os protetores solares passem a ser 50 mais, para evitar publicidade enganosa e falsa sensação de segurança. E agora, em relação à proteção ultravioleta A, portanto, como lhes falei, quando nós falamos aqui nos 50, estamos a falar FPS, tem a ver com a radiação ultravioleta B, mas eu já lhes expliquei que a radiação ultravioleta A também não é nenhuma santa, não causa queimadura, mas causa muito mal. É responsável pelo envelhecimento da pele e é responsável a longo prazo pelo aparecimento de cancro de pele. E outra coisa, quando nós estamos ao sol, 95 a 98% da radiação é UVA. E, portanto, nós não podemos menosprezar esta radiação ultravioleta A. E hoje em dia a indústria farmacêutica e os protetores solares têm essa noção, são feitos com essa noção. E, portanto, como é que nós conseguimos perceber que tipo de proteção um protetor solar tem em relação à radiação ultravioleta A? Se tiver este círculo em redor da indicação do UVA, portanto aqui não sei se conseguem ver bem, mas isto diz UVB mais UVA, e o UVA está circundado, quer dizer que esta proteção é, no mínimo, maior ou igual a 1/3 da proteção correspondente à radiação ultravioleta B. E isto é o ideal. Portanto, ao comprar um protetor solar, certifiquem-se que a proteção ultravioleta A está circundada, porque é mais eficaz e mais segura.
Então, quais são os fatores que afetam a eficácia dos protetores solares? Os protetores solares não são um escudo. Todos nós conhecemos ou sabemos de alguém que mesmo, ou até já nos aconteceu a nós, infelizmente, que mesmo com protetor solar, ai, eu apanhei um escaldão. E porquê? Porque o protetor solar não é um escudo, é um filtro solar, tem uma ação benéfica, mas não nos permite estar ao sol como nós queremos, sem qualquer risco. E porquê? Porque, como lhes expliquei, a quantidade de produto aplicada é um quarto daquela que devia ser. Nós temos tendência a esquecer-nos de áreas como as costas, o pescoço, as orelhas, e normalmente, às vezes, o dorso dos pés, e muitas vezes temos a infelicidade de pôr o protetor em todo o sítio e depois esquecemos destas zonas e apanhamos um escaldão aí. Há uma diminuição da eficácia do protetor solar, porque muitas vezes a aplicação e a frequência de reaplicação são inadequadas, nós não aplicamos a quantidade suficiente e não voltamos a aplicar as vezes que devíamos. Existe uma má cosmeticidade dos filtros inorgânicos, ou seja, os filtros minerais, que são um bocadinho mais eficazes, são aqueles cremes com tendência a serem mais brancos, mais densos, difíceis de espalhar, cosmeticamente desagradáveis, embora a verdade seja dita, nos últimos anos tem havido uma enorme melhoria na cosmeticidade destes filtros, mas mesmo assim são filtros que não são de todo muito atrativos para o seu uso diário, e não podemos esquecer que a areia, a sudação, a água, portanto ir à água, tudo isto faz com que o protetor saia da pele e obviamente não é tão eficaz quando nós achamos que está a ser. Se lembrarem da pirâmide alimentar, da pirâmide da alimentação, vemos que aqui embaixo, daquilo que eu bem me lembro, estão os vegetais, que é aquilo que nós devemos comer e abusar, e aqui em cima temos os açúcares. Em relação à pirâmide da proteção solar, há uma coisa semelhante. O que a percepção geral das pessoas é que o protetor solar é o mais importante na proteção, e depois os cuidados gerais de exposição solar, dos cuidados com as horas, da sombra, da roupa, é o menos importante. E isto está totalmente errado. O que nós devemos fazer é virar esta pirâmide ao contrário. O mais importante são os cuidados gerais de exposição solar e, no fim, o uso de protetores solares. Portanto, nós não devemos basear a nossa proteção solar nos protetores. Então, quais são estes cuidados gerais? Evitar a exposição solar entre as 11, 10h30, 11 e as 16 horas, e eu aqui estou-me a referir ao horário português. Obviamente, se nós formos para o Brasil ou se formos para outro país, são horas completamente diferentes. Uma forma muito fácil de nós percebermos se o sol é perigoso ou não é olhar para a nossa sombra. Se nós estivermos na praia e a nossa sombra for maior que a nossa altura, são horas seguras. Isso acontece no início da manhã e acontece no final do dia porque o sol não está a pique e, portanto, a sombra projeta-se mais. Se repararem ao meio-dia, 1 da tarde, o sol está a pique e, portanto, a nossa sombra é muito mais pequena que o nosso comprimento. E isto é uma forma muito fácil em qualquer parte do mundo de percebermos se aquela hora é uma hora segura para estarmos na praia ou não. Passa também pelo uso de roupa adequada. Tenham a noção que a roupa escura protege 2 vezes mais do que a roupa clara e a roupa molhada é muito mais transparente à radiação ultravioleta. Devemos, obviamente, evitar exposições prolongadas que devem ser adequadas ao nosso fototipo, ou seja, o que eu quero dizer, uma pessoa de pele muito clara não pode, não deve, não consegue estar tanto tempo ao sol como uma pessoa de pele bastante mais escura. É importante beber água durante os períodos de exposição solar, usar óculos escuros e não esquecer de renovar a aplicação do protetor solar cada 2 horas. Quais são as particularidades da proteção solar na criança? A criança tem uma pele menos protegida do que a do adulto, porque o tal filme hidrolipídico, a camada de gordura, é menos rica e, portanto, filtra menos a radiação e também tem muito menos quantidade de melanina na pele. Portanto, a fotoproteção natural da criança por si só já é menor do que a do adulto e, portanto, a pele é uma pele mais sensível. Por outro lado, as crianças têm uma enorme atividade física, as crianças é difícil na praia mantê-los à sombra, perceber que não podem estar a brincar ao sol. É mais difícil conseguir, numa idade muito jovem, fazer uma criança entender que o sol lhe faz mal. O que está provado é que por este estudo, que é muito importante, e a fundamentação e aquilo que eu acho importantíssimo, que os pais e que todos nós percebamos porque é que devemos começar desde o dia 1 a proteger a nossa pele ao sol,
é que está provado que o uso regular de um fotoprotetor com um FPS efetivo de 7,5 durante os primeiros 18 anos de vida diminui o desenvolvimento de um cancro de pele não melanoma em 78%. Portanto, se nós tivermos cuidado com a pele das nossas crianças desde pequeninas, nós, e através de todos os cuidados que falámos há bocado, estamos a diminuir muito o risco dessa criança em adulto vir a ter um cancro de pele. Regra geral na criança, crianças com menos de 1 ano não devem ser expostas ao sol, porque têm a pele mais sensível e muito mais permeável. Não devemos usar protetores solares em crianças com menos de 6 meses, nomeadamente os protetores que não sejam minerais, porque existe um grande risco porque os protetores solares, por exemplo, os protetores solares não minerais são absorvidos pela nossa pele. E no caso das crianças, esse risco de serem absorvidos é maior, e quando são absorvidos o nosso organismo tem uma capacidade de metabolizá-los e excretá-los, ou seja, de os tornar não nocivos e enviá-los para fora do organismo através da urina ou das fezes. E na criança estes sistemas de metabolização de defesas são imaturos e, portanto, o risco da criança ter em circulação filtros solares que lhe podem causar dano é maior. Ao mesmo tempo, como a pele da criança é mais permeável, tem um maior risco de ganharem uma alergia a um protetor solar. Nas crianças, por estes motivos, preferencialmente devem-se usar os chamados filtros físicos ou os filtros orgânicos, inorgânicos que falei. São aqueles que são mais brancos, mais espessos, mais opacos, mas são mais seguros e mais eficazes. Portanto, a proteção solar na criança baseia-se essencialmente, acima de tudo, na evicção da exposição solar. Quem tem filhos certamente se lembrará que no primeiro ano de vida o pediatra não diz para nós expormos a criança ao sol, dá o chamado Vigantol, que é a vitamina D que a criança precisa para o seu desenvolvimento e, portanto, a síntese de vitamina D não pode ser uma desculpa para expormos nem a nós, mas muito menos às crianças ao sol. Há formas de contornar essa questão. Deve ser baseada no uso de roupa e na sombra, e os protetores solares devem ser limitados apenas àquelas áreas de pele que nós não conseguimos cobrir. Por exemplo, aqui no caso desta fotografia, os bracinhos do bebê, a cara, mas tudo o resto, se puder estar coberto pela roupa, é assim que é preferível. No caso particular da criança com doença oncológica, não só é uma criança, portanto tem todas estas características que acabei de enumerar, mas temos ainda o acréscimo da pele estar muito mais sensibilizada pelos tratamentos que foi ou que está a ser submetida, nomeadamente a quimioterapia, a imunoterapia, radioterapia, e portanto estes tratamentos tornam a pele muito mais sensível ao sol e nesse sentido o risco de terem um escaldão é muito maior. Por outro lado, nós sabemos que alguns tratamentos oncológicos podem aumentar a probabilidade destas crianças terem um cancro de pele no futuro, nomeadamente a radioterapia. A radioterapia nós sabemos que é um tratamento que aumenta o risco de cancro de pele passado 20, 30 anos. E, portanto, se estas crianças, pelo tratamento que estão a fazer e que necessitam de fazer, já têm um risco acrescido de cancro de pele no futuro, expô-las ao sol ainda aumenta mais o risco de ter um cancro de pele. E, portanto, a exposição solar nas crianças com doenças oncológicas que estão ou foram submetidas a tratamentos deve ser feita com cuidados muito redobrados. E quais são estes cuidados? Durante a realização destes tratamentos e até 1 ano após a sua finalização, deve ser mesmo evitada a exposição solar. Aqui eu diria que se pudermos evitar as idas à praia ou à piscina, por mais custoso que seja, é o ideal. As regras do convívio ao sol têm que ser ainda mais rígidas, portanto temos que respeitar mesmo as horas que não são perigosas e respeitar o uso de roupa, chapéu, óculos, sombra e protetor solar, que já mencionei, para evitar também, como esta pele está mais sensibilizada pelos tratamentos que foi submetida, como já foi explicado várias vezes, e os pais têm essa noção, a pele é um órgão que sofre muito com os tratamentos oncológicos e, portanto, é uma pele que já está bastante traumatizada e sensibilizada. Devemos usar preferencialmente os protetores solares minerais, como expliquei, porque têm muito menos risco de alergias e são mais bem tolerados pela pele. E no final da exposição solar com estes protetores solares minerais, temos de ter sempre o cuidado de lavar a pele com uma limpeza muito suave, com produtos não agressivos, pouco perfumados,
para tirar qualquer resíduo do protetor que se mantenha na pele e usar hidratantes. A seguir. Esta frase de Carl Sagan a mim parece bastante importante. Quer dizer que aquilo que nós, as ideias que nós oferecemos às crianças modificam o futuro e importa que ideias estas são. As crianças são esponjas, são seres permeáveis ao que de bom e de mau nós nos ensinamos. Usando um bocadinho aquele ditado português que diz burro velho não aprende línguas, é muito mais fácil ensinar uma criança desde o princípio a ter um hábito saudável do que um adulto. E a experiência o que nos diz é que quando nós ensinamos as crianças a ter uma atitude correta e saudável com o sol, elas depois tornam-se adolescentes e adultos conscientes. E nesse sentido, eu trago-lhes apenas uns exemplos do que é que pode ser feito para educar os nossos filhos para a exposição solar. A Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo tem aqui o site em baixo, tem estes panfletos que podem ser feitos download e que ensinam as crianças, obviamente adequada à idade, a ter uma relação saudável com o sol, a explicar quais são as horas boas em que o sol está verde e a rir, ou as horas más em que o sol está zangado e vermelho, explicar qual é o tom da minha pele, se a minha pele é mais ou menos sensível ao sol, para crianças um bocadinho mais crescidas, ensiná-las a ver os sinais e perceber se há algum sinal que é o sinal do patinho feio que possa ser um sinal possivelmente problemático, aqui com jogos que explicam como é que as crianças devem ir para a praia, o que é que devem levar, e depois há todos estes panfletos também que explicam como é que as crianças que fazem desporto no verão devem estar vestidas e na primavera, portanto são iniciativas que me parecem muito boas e que às vezes de uma forma muito didática e lúdica, sem aquele peso de estar a dar um sermão a uma criança, lhe explica como é que ela pode ter uma relação saudável com o sol. Terminaria apenas usando esta frase que não é minha, mas que acho que resume bem o que eu quis dizer, é que considerar que a fotoproteção ou a proteção solar se esgota no uso de bons protetores solares é equivalente ao obeso que por usar sacarina no café acha que pode comer tudo o que lhe apetece. Muito obrigada. Obrigada, doutora Mariana, acho que foi uma excelente exposição, a mim esclareceu aqui várias coisas. Não tenho aqui nenhuma pergunta dos nossos participantes, mas eu tinha aqui uma pergunta que aproveitava para fazer relativamente aqui há bocado falou nas formas naturais que nós temos de nos defender do sol e falou nas proteínas e no ADN e na melanina, penso que foram esses os três pontos. Eu tinha aqui uma questão que é, nós com a alimentação conseguimos melhorar estas componentes naturais que nós já temos para nos protegermos ou defendermos do sol? Como falei, existem também os chamados cromofos endógenos na pele, elementos endógenos que ajudam, por exemplo, a vitamina C, alguns elementos como o selênio e o zinco, ou seja, se nós tivermos uma alimentação mais rica nesses alimentos, poderá ajudar. Não é suficiente, ou seja, não é agora uma pessoa, e desculpe-me aqui o exagero, beber um sumo de laranja ou comer 3 laranjas todos os dias, que será suficiente. Ajuda. Em algumas pessoas que têm uma grande sensibilidade ao sol, portanto aquelas pessoas que nos primeiros raios de sol fazem alergias, há alguns comprimidos de substâncias que não só estimulam a síntese destes cromófilos naturais, mas também que ajudam também na síntese de vitamina D e que acabam por proteger a pele. Eu costumo recomendar esse género de produtos a pessoas que tenham essa história de alergia ao sol. E porquê? Porque eu acho que muitas vezes esses produtos acabam por ser usados ou podem ser usados como desculpa para estar mais tempo ao sol. Ou seja, eu ponho o meu protetor solar, eu entupo-me destes suplementos alimentares e isso permite-me estar mais tempo ao sol. E é preciso ter aqui algum cuidado nessa situação. Mas sim, uma alimentação saudável, rica em vegetais, em vitaminas, ajuda a defender-nos um bocadinho do sol. Então, no caso de uma criança ou de um adolescente em tratamento, não aconselha estes suplementos que estava a falar para ajudar? Ou seja, eu acho que isso é uma questão que tem que ser discutido com o pediatra oncologista assistente, não é, eu diria... Não é costume. Não é costume, e lá está, nós vamos sempre
para o caso, para o contrário, que é comportamento saudável ao sol e evitar ou seja, já são crianças que já tomam tanta medicação, ainda está-lhes a dar por cima mais um suplemento, cujo benefício vai ser marginal. Pode de alguma forma ter alguma interação com alguma da medicação que a criança esteja a fazer para a sua doença. Eu nunca recomendaria sem a autorização expressa do pediatra. Mas mesmo a recomendar, eu recomendaria, lá está, numa situação muito extrema, porque a minha primeira recomendação será, e eu percebo que quando nós estamos a dizer aos pais, a criança não pode ir à praia, ou mesmo uma criança saudável que tenha menos de 1 ano, nós estamos a mudar a dinâmica familiar toda. E eu percebo isso, eu também tenho filhos, e quando a minha filha mais nova era pequenina, nós às vezes fechamos um bocadinho os olhos e cometemos as neiras porque percebemos que se um dos nossos filhos fica em casa, alguém tem que ficar com eles, isso vai estragar as férias ou o dia de praia a toda a gente e portanto não é fácil. Mas eu acho que no caso das crianças com doença oncológica, tendo em conta tudo aquilo que já foram submetidas e os riscos acrescidos que elas já têm, se pelo menos o primeiro ano a seguir aos tratamentos puder ser evitado uma exposição solar, é recomendável. Agora, se me disser, pode ir dar um mergulho na piscina às 6 da tarde ou pode ir dar uma voltinha na praia às 9 da manhã, acho que nem sempre nem nunca, claro que sim. Agora, aquela vida normal de exposição solar que a criança fazia antes de estar doente, é uma coisa que deverá ficar para depois, quando já não houver grandes riscos ou quando já for mais seguro. Claro. Pois, até agora estava a questão daquele efeito do sol, ou do benefício do sol, da questão do antidepressivo, não é? De pôr os miúdos estarem na rua, não tem é que ser nesses horários, se calhar, mais complicados. Tenho aqui alguns comentários, só a agradecer, a dizer que foi um ótimo esclarecimento, e depois tinha aqui uma pergunta: como proteger bebés de 10 meses nas idas à praia, para além de privilegiar as horas aconselhadas? Eu penso que já respondeu, mas de qualquer forma, se quiser reforçar. Isto é sempre a guerra, portanto, como eu disse, do ponto de vista teórico, uma criança com menos de 1 ano não deve ser exposta ao sol. Eu conhecia um pediatra que dizia, que era muito radical, e que dizia, se leva a criança para a praia, também leva para o cinema. Uma criança com 1 ano não precisa de estar na praia, porque eles nem sequer gozam, não apreciam, não aproveitam. Agora, como disse há bocado, eu acredito que isto altera a dinâmica familiar, nomeadamente para quem tem mais crianças. Se tem mesmo que levar à praia, além das horas, tentar evitar as horas más, ou seja, estar com a criança na praia até às 10h30 e depois das 4h30, uma criança de 10 meses provavelmente estará naqueles ovinhos ainda, portanto é mantê-la no ovinho, à sombra, estar sempre à sombra, estar sempre vestida. Eu sei que nós gostamos muito das fotografias com os fatos de banho e com os biquínis e com os brinquedos, mas tentar evitar despir a criança, mantê-la sempre vestida e nessa situação tentar aplicar um protetor solar mineral naquelas zonas que não estão cobertas pela roupa, mas essa criança deverá estar o máximo possível à sombra. Sim, então a mensagem é evitar o sol ao máximo, pelo menos durante esta fase, não é? É assim. Afinal, isto acabou por demorar um bocadinho mais do que eu tinha esperado, mas se calhar, portanto, chegámos agora, acho que vou dar aqui por terminado, aqui não havendo mais perguntas. Está só aqui um comentário de uma educadora de infância a dizer que realmente a informação dada a uma criança é de facto muito importante, porque eles absorvem tudo, e sermos exemplos também nessas atitudes. E portanto, se calhar vou dar agora terminar, portanto chegámos aqui ao fim do nosso tempo. Se houver alguém que tenha alguma pergunta, pode-nos sempre enviar para o nosso e-mail, que faremos chegar aqui à doutora Mariana ou a quem puder responder. Aproveito também para relembrar que no PIPOP estão vários artigos relacionados com este tema e desenvolvidos também pela doutora Mariana Cravo, relacionados com o cuidado com a pele durante e pós-tratamento, portanto também podem consultar. E não podia terminar sem agradecer também aqui à Auriares, que é na pessoa da Liliana Campos, que pelo apoio desta sessão, aliás, ofereceram também um kit composto por uma água termal e 2 protetores solares, que nós vamos sortear entre os participantes identificados como família de crianças com doença oncológica. Portanto, depois envio um e-mail onde direi quem é que foi o contemplado.
E pronto, só também dizer que a Uriage não é só esta conversa sobre que apoia também uma ação que temos, que é um Chico Coração para quem mais precisa, que consiste na distribuição da nossa mascote com um flyer sobre o Pipop, no fundo, para levar a informação sobre o cancro pediátrico mais séria e credível a todas as crianças que são diagnosticadas com cancro em Portugal. É por isso um fantástico contributo e por isso volto a agradecer aqui para a literacia destas famílias. Agradeço também a todas as outras organizações que nos ajudaram aqui na divulgação desta sessão e também agradeço a quem está aí do outro lado. Obrigado por ter estado connosco, dizer que estas conversas vão estar disponibilizadas no Pipop e também no nosso canal no YouTube e também no nosso site da FROC. Espero que tenham gostado e que estejam connosco nas próximas sessões. Até breve, depois diremos quando é que será a próxima sessão. Estejam atentos. Obrigada.